E hoje nós temos aqui um privilégio de estar aqui, né, nessa manhã de domingo. E eu gostaria, não é uma continuidade, não, mas é algo que está dentro do mesmo espírito. E qual é o espírito? O espírito de proclamação do Evangelho. O espírito de conhecendo mais a respeito do Senhor Jesus para ser proclamado. E eu terei a oportunidade de estar com os irmãos 2 domingos, hoje e o próximo. A programação nossa de ministrações aqui nas manhãs de domingo, nesse mês de abril, elas se organizaram de tal maneira que eu tenho a oportunidade de estar com vocês 2 manhãs. E quando eu vi que eram 2 manhãs, aí você já sabe, né? Sempre vai ter parte 1 e parte 2. Porque eu não posso perder essa oportunidade. Eu não gosto de trazer um assunto num domingo, outro assunto no outro, outro assunto no outro. Se tem a oportunidade de 2, ou de 3, 4, eu gosto de aprofundar aquela palavra, uma única, para que isso fique muito marcado em nós. E assim nós estaremos aqui com essas 2 manhãs, hoje e o próximo domingo, e por isso estaremos compartilhando algo em 2 partes, e elas se fazem necessárias, os irmãos entenderão. Vamos orar? Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor para que a Tua palavra, de fato, seja uma palavra viva, porque ler o livro em si mesmo não vai mudar absolutamente nada. Pai, nós cremos que para que a leitura desse livro se transforme em algo poderoso, precisamos do Espírito Santo do Senhor. Espírito Santo, toma a palavra lida e transforma mesmo em algo vivo, marcante, transformador, que quebrante o nosso coração, que nos traga revelação, mude a nossa vida, mude o nosso rumo, mude a nossa maneira de viver. E que essa palavra de tal forma alcance outros que não estão aqui nesta manhã, porque outros têm também o direito de ouvir a Tua palavra. Por isso, Pai, através de nós, outras vidas também sejam transformadas, suas vidas sejam mudadas também. A começar de nós, muda mesmo vidas que estão ao nosso redor. Nós nos expomos à Tua palavra nessa manhã e oramos para que o Espírito Santo flua com toda a liberdade e a unção do Espírito quebre os jugos. A unção do Espírito liberte-nos nessa manhã. A unção do Espírito traga cura nessa manhã, porque a Tua palavra viva está aqui nessa manhã. E onde a palavra viva do Senhor está, tantas bênçãos acontecem nesse momento. Nós reivindicamos mesmo, Senhor, o poder dessa palavra, que é viva e eficaz. A Tua palavra é viva, é vida e é eficaz. Ela faz, ela opera, ela funciona, ela executa aquilo que está escrito. Nós nos sujeitamos ao Senhor e ao Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. E essa nossa ministração, eu dei um título. Eu gosto de dar nomes, eu gosto de fazer camiseta das coisas, eu gosto de fazer banner. Eu tenho uma mania disso, o pessoal já sabe. Se eu tropeço aqui e tenho uma ideia, já nasce uma camiseta. Estamos chamando esse nosso
encontro aqui com a palavra de Deus, essa ministração de o maior engano da história. Os irmãos vão acompanhar e conhecer a respeito do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 2, o versículo 32, nós estamos aqui no momento em que o Senhor Jesus, ainda um bebezinho, no 8º dia, ele será apresentado no templo. Ele é levado para ser apresentado, o menino Jesus. Os pais dele trouxeram Jesus para ser apresentado no templo. E naquele momento, o Espírito Santo conduziu uma outra pessoa ao templo. Um homem chamado Simeão. Ele era um homem temente a Deus, um homem justo, e um homem que estava esperando a consolação de Israel, esperando a salvação de Israel. Isso é muito tremendo, viu? Esse homem estava aguardando com o coração ardente, e um homem justo, temente a Deus, esperando a salvação de Israel, a consolação, a redenção de Israel. E é muito tremendo porque Deus viu que esse homem aguardava algo a respeito de Israel, e ainda que ele não tivesse nunca visto nada, no seu espírito ele anelava, e ele com certeza sabia que estava às vésperas de algo acontecer. E quando o Senhor Jesus, ainda um menino, foi levado pelos pais ao templo para ser apresentado, esse homem Simeão, que aguardava com o coração ardente pela consolação de Israel, também foi levado ao templo naquele mesmo momento. E aí veja o versículo 28, vamos começar aqui. Simeão o tomou em seus braços, tomou o menino Jesus em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos. E aqui ele vai fazer uma declaração tremenda nesse verso 32. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Ele está anunciando aqui, ele fala profeticamente aqui, a respeito daquele menino, dizendo, ele será luz para as mais diferentes etnias. A palavra povo, gentios aí, é a tradução da palavra grega etnia. E ele será glória para teu povo Israel. Então ele será luz para as nações e glória para Israel. É tremendo isso, porque antes do Senhor Jesus vir, né, esse homem já estava aguardando a sua chegada. E ele tem esse privilégio de ver com seus olhos o cumprimento daquilo que ele aguardava. E aqui ele anuncia aquilo que o Senhor Jesus será. E isso que ele anuncia está totalmente em harmonia, está totalmente de acordo com tudo que já veio antes de Simeão. Ou seja, o que ele anuncia nesse verso 32 está de acordo com um plano muito anterior a ele, de alguns milênios atrás, que nós vamos acompanhar. E por que estamos chamando, então, de o maior engano da história? Eu quero trazer uma imagem, para os irmãos verem essa imagem, e daí vocês vão compreender por que estaremos chamando de o maior engano.
Não sei se você está conseguindo ver aí, nós temos uma xícara e tem um chá. É xícara de chá, não é? E aquele emblemazinho, aquele papelzinho indica, aponta para o chá. E ao invés dali estar o nome de um chá qualquer, eu chamei aquele chá de Evangelho de Cristo. O chá, o líquido, o que está sendo servido na xícara, é o Evangelho de Cristo. Ocorre que essa xícara, na qual o chá está servido, eu estou chamando de religião. Então, hoje, quando nós vamos falar sobre o Evangelho de Cristo, as pessoas não conseguem ver o Evangelho em primeiro momento. Quando você vai falar de Cristo Jesus, as pessoas não recebem como o Evangelho de fato é. E esse de fato é, vamos compreender. Mas recebem de que religião você faz parte. Que essa conversa de evangelho é coisa de alguma religião. E se você está falando do Evangelho de Cristo, com certeza é religião cristã. E se você está falando, é sinal de que é uma religião cristã evangélica. Porque geralmente os outros que são de outras religiões cristãs não falam. Não falam muito do que crê. Ou seja, as pessoas não têm um contato logo direto com o que o Evangelho é. Eles têm um contato com esse formato institucionalizado chamado religião. Por isso é que você não vê primeiro o chá, você vê primeiro a xícara. E infelizmente, as pessoas não têm um contato com o que está dentro, não têm uma relação com o que está dentro, por causa desse formato, por causa do que vê de fora, por causa, eu diria mais, por causa do que eles julgam que seja o que está fora. O que está fora, o que significa para eles? O que fala para eles religião? Religião fala que cada um tem a sua. Bem, se religião fala cada um tem a sua, e esse assunto que está dentro do Evangelho de Cristo está servido nessa xícara, logo cada um também vai ter o Evangelho e outros não vão ter. Tudo que você hoje pensar sobre o que religião significa para as pessoas, você já tem a noção do quanto o Evangelho está sendo afetado, o quanto o Evangelho está sendo prejudicado. A mensagem pura do Evangelho, essa mensagem que eu estou chamando aqui de esse chá, a pessoa não tem acesso ao que vai ser bênção para ele. Por quê? Por causa de todos os pré-conceitos que as pessoas têm a respeito dessa institucionalização chamada religião. Porque tudo que para eles religião quer ser, aquilo que está dentro também quer ser. Por isso, a mensagem pura, ela fica maculada por causa do tipo e da forma como essa embalagem é conduzida. Vocês estão compreendendo? Daí vem o maior engano da história. E eu aqui falo não apenas como um pastor, um pregador, um proclamador do Evangelho. Eu falo como um ser humano, e vocês entenderão isso. Talvez não hoje,
no próximo domingo. Eu falo como um ser humano, porque eu não falo aqui como um cristão. Eu não falo como um cristão, eu falo como um ser humano sobre o valor de Cristo, sobre a pessoa de Cristo. Porque essas expressões aqui parecem muito próprias para quem já tem uma definição religiosa. Então, falar o maior engano da história, isso é conversa de crente, conversa de quem já tem uma definição religiosa, uma confissão religiosa. Não, eu aqui falo como um ser humano, uma pessoa nua das suas vestimentas religiosas. E tal qual como um ser humano, e eu tenho o direito de como ser humano falar, é que eu digo que de fato é o maior engano da história. E que engano é esse? É esse aqui. É o engano de confundir Cristo com cristianismo. Vamos explicar por que isso, amados. A mensagem do Evangelho, quando nós falamos Evangelho, já vem logo evangélico. E já vem logo conversa de crente. Tem um bocado de rótulo que já recebe. Diga se não é. Você aí vive isso, nós vivemos isso. Evangelho. Isso é um assunto religioso. Amados, é só você falar, já tem as categorias para o que você vai dizer, já tem as denominações, as nomenclaturas, já tem as seções onde se encaixam cada coisa. E é esse rótulo, esse estigma, essas marcas, que fazem as pessoas terem uma visão deturpada do Evangelho, uma visão distorcida do Evangelho. O Evangelho, agora para nós aqui, vamos conversar entre nós aqui, estamos aqui numa conversa, numa assembleia, amém? E aqui podemos conversar. Vamos conversar com a direção do Espírito e o bom senso que Deus nos deu, à luz da sua palavra. O Evangelho, amados, não começou com Cristo Jesus. Não começou com os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não começou quando Jesus saiu proclamando, ou quando os discípulos saíram proclamando a mensagem da morte e ressurreição do Senhor. Não é ali que começou o Evangelho. O Evangelho vem muito antes. E é importante nós observarmos e atentarmos para isso, porque esse muito antes tem a ver com um plano de Deus para todas as nações e todos os povos. O que vai tirar muito dessa característica da religião, que é uma característica restritiva, uma das características da questão da religião é que ela é restrita, é que ela restringe, é que ela reduz. Nós então, quando pensamos no Evangelho, nós já localizamos no espaço e no tempo
O espaço é ali, Israel, ali. O tempo é o primeiro século. A gente já localiza ali. E ali a gente já começa a ver os discípulos saindo para proclamar o evangelho, e aí nascendo um novo grupo, que é denominado de cristãos. Essa palavra cristãos, a quem eles foram chamados em Antioquia, é uma expressão pejorativa que foi dada a eles, no sentido de, olha aí, são os pequenos cristos, eles se dizem ser. Mas em momento algum, aquele grupo que estava anunciando essa mensagem, tinha a intencionalidade de formar um segmento diferenciado, um segmento tão institucionalizado que o pudesse separar do seu grupo, porque eles entendiam que eles eram de Israel, e a única coisa que os definiam de maneira de rótulo é que eles eram de um país chamado Israel. Eles eram israelenses, israelitas, só isso. E que estavam tendo agora uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo que havia descido sobre eles. Ocorre, amados, que quando nós situamos nesse pequeno tempo e nesse pequeno espaço, nós falamos assim, veja só, aqui nasceu o cristianismo. É assim, eu já li livros de religiões, e aí você vai ver lá, cristianismo, como foi que nasceu? Sempre a história é a mesma, sempre a mesma. Os historiadores não tiveram entendimento e revelação. Eles vão contando aquilo que vai se contando, aquilo que é aparente. Mas eles não entendem o propósito interno de Deus. Eles não entendem o propósito soberano de Deus. E é claro, vão falar até onde alcançam. E aí quando você lê, sempre a história é assim. Começou ali, aquele grupo de pessoas que pregavam sobre Jesus Cristo e saíram. Pronto. A partir dali nasceu um segmento separado do judaísmo e que agora chama-se cristianismo. Esses nomes foram dados, foram postos, porque nós somos pessoas que temos uma dificuldade enorme de conviver com alguém que não diga exatamente de onde ele é. A gente tem essa dificuldade. Então, hora que eu estou falando com uma pessoa sobre o evangelho, ele fala assim, então você é crente. Eu falo assim, creio em Cristo. Talvez você crê também, não é? E aí a gente vai conversando. Qual igreja você é? Aí eu falo, a igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada pela face da terra. A pessoa fica agoniada. Aí, e vai. Eu vou tentando driblar e desviar, mas eu já sei o que ele está querendo. Desde o início já sei o que ele quer. Ele quer tranquilizar a cabeça dele. E nós só tranquilizamos nossa cabeça quando aparecem os nomes, os rótulos. Você fala assim, eu sou isso, sou aquilo, é tal lugar, é ali que a gente reúne, em tal local, é assim, o nome é esse. Já sei. Aí com isso ele já sabe o que você é e, portanto, o que você não é. Aí ele já julga o que você é contra e o que você é a favor. Então você não é isso, então você não faz aquilo, então você não gosta daquilo, então você não é aquilo. Aí ele tanto de rótulos assim. Aí você sai assim, todo cheio daqueles negocinhos amarelinho pregado assim, Sabe aqueles negocinhos amarelinho pregado? Pronto, todo mundo já... Você é tudo isso que dizem que você é. Só que nós agora vamos para não esse tempo e esse espaço desse primeiro século. Vamos lá atrás. Lá atrás onde? Nós vamos entender aqui que há um único Deus,
mas várias nações. E desde o Gênesis, existe uma história planejada, um propósito maravilhoso, que é dali que vai começar o Evangelho. Preste atenção nisso. Os capítulos 1 a 11 do livro de Gênesis trata de tudo aquilo que tem uma repercussão universal. Você observa lá a criação do mundo, ou seja, em todo o mundo você tem aquilo que ali já foi estabelecido. Não há lugar desse planeta que não toca um ato da criação. O ato da criação está presente em toda a face da terra. Ali nós temos a criação do homem, homem e mulher. Você vai em tudo que é lugar do planeta, você encontra homem e mulher. Não há como ser diferente. Em todo lugar há sempre homem e mulher, mulher e homem. A queda desse homem, o pecado, tem uma repercussão em todo o planeta. Há uma separação de Deus, há uma separação uns dos outros, e há uma separação nós de nós mesmos, e há uma separação nossa da criação. Há um distanciamento, e é algo presente em qualquer cultura, em qualquer povo, em qualquer lugar. Você vai ver o dilúvio, que é um juízo sobre o mundo. Você vai ver a formação das nações, as nações. Ali nós temos a gênese das nações. Ali você tem a linhagem de Ham, a linhagem de Shem e a linhagem de Yafet, os 3 filhos de Noé. E essa linhagem, você vê o desenho dela, dessas 3 linhagens espalhadas pelas nações. Você tem a torre de Babel, numa tentativa de reunião de povos, reunião da humanidade em torno de um propósito. E a partir dali, as variadas línguas, as variedades de línguas que os povos falam. Ou seja, eu dei aqui um panorama de Gênesis 1 a Gênesis 11. Gênesis de 1 a 11, o propósito de Deus sempre foi universal. Ou seja, tudo aquilo que foi estabelecido para o todo. Quando nós temos, a partir do capítulo 12 de Gênesis, 12, até o final do seu livro, capítulo 50, nós temos uma outra parte agora, que já é uma história particular. Não é mais uma história universal, mas é particular. Aqui, particular por quê? Porque aqui nós vamos entrar agora na vida de um homem e de uma família. Um homem chamado Abraão e sua família. E aí agora, quando você lê a partir de Gênesis 12, a impressão que se tem é que não há mais nada no mundo, não há mais outros povos no mundo. Só há aquela família e a sua descendência. Porque os capítulos seguintes agora serão sobre Isaac, sobre Jacó, e finaliza o livro de Gênesis com um dos filhos de Jacó, José, indo para o Egito. Ou seja, nós temos agora uma segunda parte do livro de Gênesis, que chamamos de história particular. Mas há algo muito peculiar, logo no capítulo 12, quando estamos finalizando
a história universal de Deus, voltada para todos os povos, e quando dá-se início à história particular de um homem a quem Deus vai buscar na cidade de Ur dos Caldeus, o Iraque atual, nessa história particular em que Deus vai chamar um homem e diz que o enviaria a uma terra que lhe mostraria depois qual era. Nesse momento, Deus vai dar uma promessa a esse homem chamado Abraão. E aqui nós temos algo muito tremendo, que a promessa que será dada a esse homem é a pregação do Evangelho. Presta atenção, onde é que o Evangelho começa? O Evangelho, as boas novas, elas começam em Gênesis capítulo 12, versículo 3, quando Deus chega para esse homem e diz assim: em ti quer dizer em você, Abraão, em você quer dizer por seu intermédio, Abraão, serão benditas, abençoadas, todas as famílias da terra, todas as nações da terra serão benditas, serão abençoadas. Amados, o que está acontecendo ali, em Gênesis 12, 3, é a pregação do Evangelho. O Evangelho não foi pregado pela primeira vez pelo Senhor Jesus ou por seus discípulos, mas o Evangelho foi dado pelo próprio Deus a Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 3. E amados, no capítulo 15 de Gênesis, Deus vai ainda dizer que essa descendência de Abraão, ou seja, em ti é em tua semente é em tua descendência. Ali em Gênesis 15, Deus vai dizer que essa descendência dele será tão numerosa como as estrelas do céu. Amém, amados? Amém, queridos? Por isso colocamos esse céu aqui estrelado, para os irmãos terem uma visão. Agora observa bem. Deus não está abandonando a sua história universal, do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis. O que está acontecendo é que Ele agora vai cumprir o que Ele já estabeleceu nos capítulos anteriores, ou seja, através da história, através da família, através da vida, através da descendência de Abraão, Deus estará cumprindo o que Ele já havia criado desde o início. Ele criou todas as coisas para serem benditas. Ele criou a criação para ser bendita. Ele criou pessoas para serem benditas. Ele criou nações para serem benditas. Isso é do capítulo 1 ao 11. Agora Ele vai executar o plano de tornar essa criação bendita, de tornar esse homem bendito e de tornar estas nações benditas. O que nós aprendemos aqui com o nosso Deus? Nós aprendemos o seguinte: Deus efetua seu propósito universal por um meio particular. Presta atenção nisso aqui. Deus vai querer alcançar o todo. O objetivo é abençoar as nações. Mas Ele vai fazer, ou seja, atingir esse propósito universal por intermédio de uma forma, de um meio particular. É sempre assim. Sempre assim foi a maneira do nosso Deus agir. Sempre, sempre. Deus nunca abençoou o todo com o todo.
Ele abençoou o todo, abençoando uma parte. E por intermédio desse pouco, vai abençoar o muito. É assim o reino dos céus comparado àquele fermento que vai tomando. É assim o reino do céu comparado ao grão de mostarda. É a menor das sementes, mas depois se torna a maior das hortaliças. Amém? É assim através da minha vida e da sua. Se alguém falar assim, mas tanta coisa para ser feita nesse mundo. Quando você olha o todo, você dá preguiça, não dá? Você fica até assim, meu Deus, tanta coisa. Mas Deus faz isso através da sua vida e através da sua casa. Algo tão pequeno, Deus vai usar para abençoar e alcançar algo tão grande. Observa bem isso. Vai guardando isso, amados, porque isso é precioso. Vai guardando isso para quando chegarmos em Jesus. Vai guardando. Deus efetua seu propósito universal por intermédio de um modo particular. Glória a Deus por isso. E é aqui, através desse modo particular, que Ele vai fazer isso aí. Deus, Pai elevado, o Avraham, torna-se o pai das multidões. Avraham, como as estrelas do céu. O Deus único, Ele é o Pai elevado. E Ele agora quer não somente ser o Deus único elevado, mas Ele quer ser o Deus Pai de multidões, como as estrelas dos céus. Para efetuar esse propósito, Ele chama um homem cujo nome é Pai elevado, Avraham. E depois lhe dá um nome, que é Avraham, pai de multidões. E através dele, para abençoar as nações. Quando eu disse a vocês, foi ali em Gênesis que Deus pregou o Evangelho, eu não falei isso de maneira aleatória, irresponsável. Eu tenho um texto bíblico no qual eu estou baseado. Abra a tua Bíblia aí, em Gálatas, capítulo 3, versículo 8. E veja que texto lindo, maravilhoso, sobre este Evangelho. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé as etnias, anunciou previamente o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as etnias da terra. Está aqui. A palavra é muito tremenda isso aí, olha. A palavra lá grega diz assim, pro-evangelho. Pro-evangelho. Esse pro-evangelho quer dizer evangelho antes, evangelho anterior. Daí a tradução aqui na minha versão que diz, previamente, anunciou previamente a boa nova a Abraão. E qual é a boa nova? De que em ti serão benditas as nações. O que isso quer dizer? Primeiro, isso quer dizer, o evangelho para Abraão é este: todas as etnias serão abençoadas. E agora, Cristo, semente de Abraão, é Ele, é por meio dele que todas as etnias são abençoadas. Porque Jesus é chamado, aqui no próprio capítulo 3 de Gálatas, versículo 16, ele é chamado de a semente de Abraão. Cristo é a semente de Abraão. Quando Deus disse assim, em ti
serão benditas as nações, em ti em tua semente. Cristo Jesus é a semente. É como se Deus dissesse em Gênesis 12, versículo 3. Abraão, em Cristo. Abraão, em Cristo. Porque Cristo Jesus será chamado filho de Abraão. Em Cristo, Abraão, serão abençoadas todas as nações da terra. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Queridos, esse é o nosso pano de fundo, podemos assim dizer. Esse é o nosso pano de fundo. Para nós compreendermos que a mensagem do Evangelho, já havia acontecido em Gênesis. E essa mensagem de Gênesis é a mensagem de que Deus planejou que Cristo Jesus, semente de Abraão, fosse por meio dele que as nações da terra fossem abençoadas. E isso quer dizer então que haverá uma descendência como as estrelas dos céus, e isso vai ultrapassar todas as barreiras que existem no planeta. Todas as barreiras. Não há alfândega que vai conseguir deter a mensagem do Evangelho. Não há fronteira política que vai deter a mensagem do Evangelho. Eu ouvi uma declaração tremenda de um pastor falando sobre o ministério daquela agência missionária chamada Portas Abertas, que vai aos lugares onde a igreja é perseguida para anunciar o Evangelho. E ele falando sobre a oração, ele diz assim: eles podem resistir à mensagem, eles podem não aceitar a mensagem, mas não há quem consiga resistir, não há quem consiga não deixar entrar uma oração. Porque a oração, ela atravessa os céus. A oração, ela corta as barreiras policiais. A oração, ela ultrapassa os lugares proibidos. Não existe cortina de ferro, cortina de bambu, cortina do que for, que consiga deter o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é enviado por oração, é enviado de cima para baixo. É algo que ninguém detém. É uma obra santa. E por isso ninguém detém. Aleluia! Glória a Deus! Amados, isso é tão tremendo, porque quando Jesus vem, Ele vem como aquele para ser a luz para todas as etnias e a glória para Israel. E a maneira como Jesus exerce o seu ministério, quando Ele vai para a Galileia, e ali estabelece seu quartel-general. Galileia, que é chamada de Galileia dos gentios, Galileia das etnias. Porque ali havia um povo que estava em trevas, habitava em trevas, sentado na sombra da morte. E a profecia de Isaías era de que um povo sentado na sombra da morte ia ver uma grande luz. Quando Jesus então sai de Jerusalém e vai se estabelecer na Galileia, ali ele já está definindo que o seu ministério será um ministério à margem da religião institucionalizada. Será um ministério que não cabe dentro das sinagogas e dos templos. O Senhor Jesus, ele sempre respeitou no seu ministério as sinagogas e os templos. Mas ele mesmo já havia dito a respeito do templo, quando as pessoas estavam admirando um templo tão grande como aquele, que foi o segundo templo erguido no período de Zorobabel, e um templo que foi ainda mais acrescentado no período de Herodes. Era um templo assim de encher os olhos. Quando as pessoas admiravam, ele falava: não ficará pedra sobre pedra. E ele dizia: está uma aqui, referindo-se a ele mesmo, que é maior do que o templo. Aleluia. Dizer que ele é maior do que o templo é dizer assim:
ele não cabe dentro daquilo que a religião tem hora que tenta fazer, que é criar um espaço para Deus, criar um local onde Deus possa estar. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus é maior do que tudo isso. Deus não é cristão, Deus não é evangélico, Deus é o Deus de todas as nações. Glória a Deus. Amada, a gente tem que estar com isso muito forte quando a gente for proclamar Jesus. Você tem que ser alguém que vai assim, proclamar Cristo Jesus, assim, e por mais que o outro vai te dar aquele rótulo, porque vai mesmo. Ah, aí você sai esquivando assim, ó. Você sai assim, ó. Viu? E aproxima da pessoa, vai esquivando, até chegar nesse ser humano diante de você, que é um ser humano, que pode dizer assim, ah, é espírita, é católico, é budista, é não sei o quê. Isso é roupagem. Por trás dessa roupa há um homem nu, um ser humano, que tem uma ânsia de sentido de vida e uma fome de Deus. E é por isso que o Senhor Jesus se apresenta como sendo o pão da vida e a água da vida. Pão e água é coisa da existência. Pão e água não é, sabe, se tem um budista passando aqui com muita fome, ele pode não entrar aqui por ser um templo cristão, mas se tem comida, ele vai comer, porque a fome entranhável do seu corpo, daquilo que o faz humano, torna-se maior do que as convenções religiosas. Da mesma forma em relação a Jesus. Jesus Cristo é esse pão, é esse arroz, é esse feijão que foi dado a essa pessoa. Ele precisa tanto de Jesus, o quanto ele está precisando desse arroz e desse pão e dessa comida que lhe foi servida. Porque Jesus é para ele como aquele alimento foi para o seu corpo. Vocês estão compreendendo, amados? Amados, nós temos que... Jesus, maravilhoso. O que mais me encanta no Senhor Jesus é isso. Por isso, quando fazem essas confusões de achar que Cristo, cristianismo aqui eu estou apresentando como essa coisa religiosa, institucionalizada. Quando colocam Jesus Cristo associado ao cristianismo grudado. E aí a pessoa ela então entende que ela não faz parte do cristianismo. Ou seja, aí ela tem uma ilusão terrível, que é uma das coisas mais falsas, é a coisa mais falsa, é a coisa mais falsa que existe na vida, é ele achar que se ele pode viver sem cristianismo, ele pode viver sem Cristo. Amados, as pessoas até podem viver sem cristianismo, a razão disso são as pessoas com as suas mais diferentes opções religiosas e estão muito bem, obrigado. Mas sem Cristo Jesus jamais viverão. Porque só Cristo Jesus é o caminho, só Cristo Jesus é a verdade, só Cristo Jesus é a vida. E isso não é conversa de crente, isso é conversa de um ser humano que comeu dessa vida e sabe que só Cristo Jesus é a vida. Oh, glória! Que ilusão maldita é essa, da pessoa achar que porque ele pode viver sem cristianismo, também ele possa viver sem Cristo Jesus. Observe bem isso aqui.
A gente vai aprofundando aqui. Observe. A origem da mensagem do Evangelho, ela parece a autoria de um movimento religioso, quando na verdade é de autoria do Deus anterior e acima das religiões. A impressão falsa que se tem, que a mensagem do Evangelho, pelo fato de ser proclamada por um segmento religioso chamado igreja evangélica ou igreja cristã, aí nós temos a falsa ideia de achar que é conversa de cristão. Vocês estão entendendo? Parece que é conversa de cristão, mas não é conversa de cristão. É conversa de um Deus anterior às religiões, anterior ao cristianismo, anterior à igreja protestante, anterior à igreja cristã, anterior à igreja católica, anterior e acima. Observa aqui, abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 17. Olha esse texto. Paulo está pregando em Atenas, num lugar onde há muitos deuses, muitas imagens de ídolos. E existe lá, tanto Deus, que até colocaram um altar para o Deus desconhecido, seja lá que Deus fosse. O apóstolo Paulo vai dizer aqui, a partir do verso 22, então Paulo, estando em pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo, olha que tremendo, e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Oh, Deus tremendo! Esse Deus é tremendo, amados. Veja que essa coisa da religião, a religião constrói templos para Deus habitar. A religião oferece coisas como se estivesse, servindo Deus por mãos humanas. Isso é coisa de religião. E aí ele vai dizer aqui: não habito em templos, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura tateando pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Aleluia! Isso é tremendo, viu? Isso é tremendo. E é tremenda essa palavra nesse lugar aqui, um lugar cheio de ídolos, de deuses. Amados, a religião é construtora de altares. A religião é construtora de deuses segundo a nossa imagem. Queridos, nós mesmos aqui podemos não construir um altar e uma imagem de barro, de pedra, de bronze ou de madeira, mas nós podemos estar também construindo um Deus segundo a nossa ideia, segundo a nossa própria imagem. A religião nos faz isso. O nosso Deus fica do tamanho desse endereço aqui na José Maria Whittaker. Nosso Deus fica do tamanho da nossa vida com Ele. E isso reduz o nosso Deus, diminui o nosso Deus.
Ele é o Deus de todas as nações. Ele é o Deus que dá respiração a nós. Ele é o Deus que de um só fez todas as raças, a raça humana. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. É esse Deus que é o Deus do Evangelho, o Deus de Cristo Jesus. Não pode ser contido num lugar chamado Israel. Não pode. Israel não cabe Deus. Tem que ser das nações. Tem que ser de todos os povos. A religiosidade nossa quer fazer um lugar para Deus, mas é Deus quem faz um lugar para si mesmo. É Deus quem vai dizer assim: você é um templo para a minha habitação. Não precisa construir um templo para mim, você se torna um templo para mim. Ele é um Deus de templos ambulantes, de pessoas que andam por todos os lugares, povos, países, raças, tribos, línguas e nações. A iniciativa é sempre deles, já observou? A religião é sempre nós indo a Ele e construindo maneiras de agradá-lo. Mas o Evangelho é Ele vindo a nós, porque Ele é quem constrói os modos de agradá-lo. A Bíblia não é o que os homens são para Deus. A Bíblia é o que Deus é para os homens. A Bíblia não são homens procurando Deus. A Bíblia é um Deus que procura um homem. Até a nossa salvação, nós sempre falamos, nós o buscamos. Ele se deixou ser achado. Ele providenciou o meio, através do sacrifício do seu Filho, o sangue. E só por intermédio do sangue temos acesso à sua presença. Ou seja, o véu de separação que nos separava nós de Deus foi rasgado do alto a baixo. Não foi de baixo para cima que foi rasgado, como se nós quiséssemos ir a Ele. Mas foi rasgado de alto a baixo, porque Ele é quem quis vir a nós. E porque Ele quis vir a nós, nós podemos ir a Ele. Não iríamos jamais a Ele se Ele primeiro não viesse a nós. Ele mesmo estabelece os meios pelos quais nós podemos ir a Ele. Não vamos a Ele por nosso próprio modo, ou porque queremos ir. Vamos a Ele porque Ele quer que eu vá. E Ele mesmo estabelece a forma pela qual eu me aproxime dEle. É Ele, tudo é dEle para nós. A finalidade da mensagem. Do ponto de vista religioso, a finalidade da mensagem parece ser a de adesão a um grupo, quando na verdade é a de filiação ao Deus que é Pai de multidões. Amado, isso é tremendo. A finalidade da mensagem do Evangelho não é a de aderirmos a um grupo. É interessante você ler algumas notícias de pessoas chamadas famosas que se convertem. Eu não quero aqui entrar no mérito se converteram ou não. Eu fico atento ao modo como as pessoas descrevem essa experiência da pessoa. E o modo como eles descrevem é assim: agora fulano virou evangelho. Virou evangelho. Eu tenho que orar por essas pessoas do mesmo modo que Jesus orou. Perdoa-lhe, Senhor, porque não sabe o que falam. Mas essa é a visão que tem. Essa é a visão que tem das questões religiosas.
Porque a questão religiosa é vista de modo aparente mesmo. É uma adesão. Mas a palavra do Evangelho é filiação. Filiação. A pessoa torna-se filho, filha. Isso é tremendo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, vai falar que a todos quanto receberam ao Senhor, foi dado a esses o poder, foi dado a esses a autoridade de se tornarem filhos. E aí o verso 13 diz que não nasceram segundo a vontade da carne, que não nasceram segundo a vontade do sangue, nem de homem nenhum, mas nasceu segundo a vontade de Deus. Isso é muito maravilhoso. Isso é algo muito profundo, muito interno, muito pessoal. É muito pessoal. Ah, você agora faz parte daquele grupo. Eu até respondo para a pessoa, para não ser indelicado. Faça. Ah, você agora pertence a tal. Pertenço. Oh, mas como essa pessoa está distante do que realmente aconteceu. Aconteceu uma experiência pessoal, que pode acontecer dentro da casa, que pode acontecer no banheiro, na cozinha, no meio do mato. Dizer assim: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu sou criatura Tua, torna-me Teu filho. Eu quero chamá-lo de Pai. Não quero que Tu sejas um Deus distante, mas um Pai pessoal, presente. Eu nasci não para viver nessa orfandade, não nasci para ser bastardo. Eu quero ser filho e quero que Tu sejas meu Pai. Isso é algo muito profundo. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho, amados. E essa filiação significa transferência da vida de Deus Pai para a vida do Filho. Isso é muito tremendo. Onde esse filho agora passa a ter a natureza de Deus Pai. Onde viverá agora, não por uma imposição religiosa de coisas que agora não pode, mas viverá por uma motivação interna de coisas que agora não quero. Isso é vida. Essa vida chama-se Zoe. Essa palavra grega para vida, Zoe, vida divina, vida incriada, vida eterna, vida que vem de cima. Por isso Jesus diz: aquele que nascer de cima, é necessário nascer de cima, para que possa ver o reino e entrar nele. Isso é conversa de gente grande, você entende isso? É conversa de gente grande, de gente séria. Pertencer a um grupo, isso é totalmente diferente de ter o espírito de filiação. O que o Evangelho fala não é o de adesão a um grupo. O que o Evangelho fala é: pertence agora à família de Deus. O espírito de filiação entrou. Gálatas capítulo 4, versículos 5 e 6, vai falar isso, de que se sois filhos, então Deus enviou o Espírito de seu Filho, que clama dentro de nós: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai.
Enquanto a religião vê um Deus longínquo, o Evangelho apresenta Abba Pai, Abba Pai, Abba, Abba. Uma expressão de intimidade para chamar o Pai que está próximo, chamar o Pai que está perto. Vamos orar. Aqueles amados que estão aqui, aqueles que não estão aqui, que porventura chegarão a um conhecimento através do vídeo, da internet, não sei qual o meio, precisa entender a maravilha, precisa ultrapassar a porta da religião, precisa atravessar o véu da religião e falar assim: deixa eu ir mais a fundo nisso. O que tem nesse lugar? Eu quero beber desse chá. Eu sei que a maneira como é apresentado é uma maneira tão religiosa, tão humana. Mas eu quero dar uma chance. Eu quero ir além. Eu quero ir além. Não vou me importar agora se é o que eu chamo de crente, evangélico, cristão, um pastor, um missionário. Eu quero ir além. Eu quero beber dessa água. Porque se eu não vou muito com a cara do copo, eu confesso que eu tenho sede desta água. Deus, Deus maravilhoso, Deus tremendo. Oh Jesus maravilhoso, Jesus tremendo. Oh Senhor, revela-te a nós. Revela-te a nós. Revela-te a nós. Chama-nos aqui para um relacionamento vivo contigo. Temos sido muito religiosos. Nós éramos mais simples no início, Senhor. Quando começamos a caminhada cristã, nós éramos mais simples. A caminhada contigo, que chamamos de cristã. Nós éramos mais simples. O coração queimava, ardia, o amor era tão grande. Não nos importávamos com coisas. Não nos importávamos com rótulos. Atravessávamos todos e proclamávamos aos outros desse grande amor. O tempo foi passando, fomos ficando pessoas mais complexas. Complicamos muita coisa, deixamos a simplicidade. O relacionamento contigo não queima mais o coração e por isso damos importância aos rótulos que os outros nos deram. Quando o outro fala que é de tal religião ou de tal, muitas vezes até discutimos pontos de vista religiosos, quando na verdade tem alguém ali que está com fome de pão, que está com sede de água. Por trás daquela roupagem blindada de religião, na verdade está uma pessoa definhando de fome. Fome de ti, ó Deus. Oh,
Levanta, Senhor, nesse lugar, homens e mulheres. Homens e mulheres com um relacionamento vivo contigo, Jesus. Oh, Jesus. Maravilhoso, Jesus. Tu és tremendo. Oh, eternidade em pessoa. Tu és a eternidade em pessoa. Tu és a alegria em pessoa. Tu és a realização em pessoa. Jesus, Jesus, é de ti que mais preciso. É de ti que esse povo mais necessita. Levanta, Senhor, homens e mulheres nesse lugar, nessa igreja, com um relacionamento vivo contigo. Para proclamarem, para testemunharem isso aos outros. E não importa o que vão falar, não importa os estigmas, as marcas que vão nos dar, não importa os carimbos que vão colocar em nós, porque lá no fundo, quem está colocando esses carimbos está perdido, está com fome, não sabe para onde vai, está com medo do futuro, com medo de morrer. Oh Senhor, Senhor, levanta aqui homens e mulheres que proclamam o Evangelho, que proclamam o Evangelho. Quando perguntarem, você é crente? Ele poderá até dizer, olha, eu sou uma mulher, eu sou um homem, que sei quem Jesus é, e sei o que Ele pode fazer por você. Para você, isso é suficiente. Ah, você é evangélico? Olha, eu sou uma vida que estava perdida e fui achada. Estava morto e revivi. Estava com medo e agora não temo. Eu sou alguém que encontrou o caminho, a verdade e a vida. E para você é suficiente você saber disso. Levanta-te, levanta-te. Levanta-te e resplandece. Está vindo a glória do Senhor sobre ti. Quão formosos são os vossos pés que anunciam o Evangelho da paz. Não temas o que ouvirás, anuncia, proclama o que tens vivido. O que tens visto e ouvido em mim, isso anuncio. Aleluia. Bendito seja teu nome, Senhor.